A Polícia Civil de Pernambuco apresenta nesta terça-feira 19 a conclusão do inquérito que investigou o duplo homicídio e ocultação de cadáver que vitimaram Sivanilson Lira e Nayara Nunes Araújo. Crimes ocorreram no dia 11 de julho de 2025 em Santa Cruz do Capibaribe e causaram grande comoção na cidade. O delegado Igor Nogueira vai detalhar como as investigações chegaram à identificação e ao indiciamento de 4 envolvidos no caso. Que é o homem, a vítima masculina. Ela trabalhava junto com esse outro rapaz, que é o principal mentor do homicídio. Foi ele. É maior de idade? Maior de idade, tem 21 anos. Um dia antes do assassinato, ele pediu demissão no trabalho, já para se preparar para acontecer o homicídio. E aí, como ele planejou isso previamente, isso não foi um homicídio que foi decidido ali na hora, um familiar dele, que é tio dele, veio da Paraíba já para prestar o auxílio nesse homicídio. Já estava lá na casa dele. No dia do homicídio, que é o mesmo dia do desaparecimento, eles foram mortos no mesmo dia que eles desapareceram, a cova já começou a ser cavada às 8 da manhã. Esse tio dele, junto com um dos menores, foi até essa escola abandonada e já começaram a cavar durante toda a manhã a cova. Durante a parte da tarde, eles ainda foram lá visitar para fazer as laterais que ainda estavam por fazer. E aí esse autor principal montou uma cilada, né, que se chama de cocó no mundo criminoso, chamando a vítima para consertar um celular. Já que eles se conheciam, tinham proximidade, eram amigos, pediu para que ele fosse na casa dele consertar o celular. Nesse caminho, já se prepararam na casa do autor, o tio dele, um menor, e outro menor que chegou à tarde, estava lá, não sabia o que ia acontecer e estava lá. Quando chegou a vítima, ela infelizmente não foi sozinha, foi junto da companheira, da namorada. E quando eles viram, já estava tudo preparado, já estava, né, todo o ambiente do homicídio já preparado, eles decidiram que a menina ia também ser assassinada. Assim que eles entraram, eles estavam armados, os dois maiores que estavam armados, os dois menores não estavam. Os dois maiores estavam um com faca, o outro com um simulacro de arma de fogo. Nenhuma das duas foi apreendida, porque eles se desfizeram tanto da faca quanto desse simulacro de arma de fogo. Eles foram rendidos, a menina e o menino foram rendidos, tiveram as mãos e pernas amarradas, foram colocados em cômodos diferentes. A moça foi levada para o quintal e o rapaz foi levado para o banheiro. Certo? Lá eles também se dividiram. O autor, que é considerado o autor principal, que foi ele que organizou tudo, ele ficou junto com a vítima homem no banheiro e os demais ficaram com a vítima mulher. Antes de cometer o homicídio, eles subtraíram todos os bens do casal. Celular, dinheiro, pertences, inclusive as sandálias. Até as sandálias foram subtraídas. Eles tiveram ainda tempo para formatar o celular e fazer transferências bancárias do celular da vítima para o celular, para a conta própria do autor. Quando eles subtraíram todos os bens, o autor, né, decidiu que já era hora ali de cometer homicídio. Então ele foi primeiramente até a menina. Tinha uma foto interessante que foi narrada por um dos envolvidos, que tinha uma foto deles dentro do celular. Entre o celular e a capa. E essa foto foi queimada pelo autor principal, como se houvesse já no íntimo uma vingança. A primeira vítima que morreu foi a vítima feminina, um dos menores, que era o menor que realmente tinha um intento. O outro menor, tudo indica que o outro menor, ele estava ali porque costumava usar drogas ali naquela casa, e o casal chegou quando ele estava lá e não tinha como ele sair da situação, e ele acabou sendo coagido a participar de todos os momentos. A casa era do autor principal, do maior de 21 anos. Ele matou primeiramente a menina, um dos menores, o menor que já estava disposto a realizar
esse crime tampou a boca dela, enquanto o outro desferiu vários golpes no pescoço e ela caiu. Depois, esse mesmo autor foi até o banheiro e lá nesse banheiro ele ficou cobrando uma suposta dívida no valor de R$1.000. Essa dívida que ele informa, contudo essa dívida acabou não sendo confirmada pelas pessoas que trabalhavam junto com ele, com as pessoas que conheciam os dois, não ficou confirmada essa dívida. É provável que ela existisse, mas é provável que além da dívida já houvesse uma predisposição pessoal dele com a vítima, né? Juntaram aí as duas coisas para ocasionar esse crime. Porque dinheiro por dinheiro, ele poderia ter pago, né? E a intenção dele não era ser pago. A intenção dele era matar. Já estava claro porque logo de dia ele já tinha cavado a cova. E aí, depois que ele continuou cobrando a vítima, foi feita a transferência do Pix, não do valor da dívida inteira, só de parte da dívida, que era o que ele tinha na hora. E aí foi também golpeado com vários golpes de faca no pescoço. Tudo isso aconteceu antes das 7 da noite. Né? Eles chegaram às 6 da noite na casa, 7 da noite os dois já tinham sido golpeados. Eles colocaram os dois corpos no banheiro e ficaram aguardando o movimento da rua diminuir. Então ficaram até mais ou menos meia-noite e meia em casa. Nesse período, esse maior teve a frieza de pedir pizza, pedir açaí, para todo mundo comer e ficar até lá, até meia-noite. Quando foi esse horário, eles pegaram o forro do sofá, que é um pano um pouco mais longo, e enrolaram o primeiro corpo, que foi o corpo da menina. Antes deles saírem, o autor, né, o principal autor, ele já tinha comprado também uma tinta spray, e aí ele saiu pintando as câmeras da rua para conseguir disfarçar, para ninguém ver que eles iam transportar os corpos. Mandou que um dos menores pegasse uma carroça, que é usada em construção, e foram fazer o transporte do primeiro corpo. Desenrolaram o corpo nessa manta, colocaram em cima da carroça e levaram a pé até a escola abandonada, onde eles já depositaram o primeiro corpo. Na escola, vocês vão ver aqui pelas imagens, tem um muro que tem um buraco no muro. E aí eles entraram por esse buraco. Nesse momento que eles entraram num buraco, o acesso é um pouco difícil, o carrinho quebrou, se desfez, eles tiveram que puxar o corpo até o buraco. Quando eles depositaram esse primeiro corpo, um dos adolescentes ficou fazendo uma espécie de vigilância com uma moto rodando a escola. Isso é bem perceptível nas filmagens. Que era o adolescente que estava menos envolvido com a situação. Então, quando eles enterraram o primeiro corpo, esse adolescente suplicou, implorou que ele não aguentava mais, que deixasse ele embora. E aí o maior foi deixar ele na casa de um irmão e ele ficou. Como o carrinho se desfez, eles não tinham mais como carregar outro corpo. Então eles voltaram e carregaram o segundo corpo na moto até lá o local. Terminaram de depositar os corpos, fecharam a cova, foram de volta para casa e continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Não fugiram, não tiveram sinais de arrependimento. O autor continuou a trabalhar em Santa Cruz, o tio dele também ficou por lá, o tio dele só fugiu quando soube que o autor principal tinha sido preso, e aí ele fugiu, que todos os dois são naturais lá da Paraíba. Lá no colégio tinha uma assinatura, uma espécie de assinatura, né, com o nome Al-Qaeda. É possível precisar se a vítima, o Sivanilson, tinha alguma ligação com esse pessoal, se ele também era alguma espécie de laranja, algo ligado à facção criminosa? Bom, o Sivanilson, que é a vítima, não tinha nenhuma ligação com a organização criminosa.
sim, dedicada ao tráfico de drogas. O que aconteceu foi que meses antes, lá no finalzinho de fevereiro, início de março, não vou saber te dizer a data, ele foi extorquido por uma pessoa e por essa extorsão, por outra dívida, essa pessoa foi presa, certo? Contudo, pelo que a gente averigou, não existe a ligação direta da morte dele a essa ocorrência que aconteceu lá no começo do ano. A gente não conseguiu vincular o autor e o modus operandi dele a essa ocorrência que aconteceu lá no início do ano. Por outro lado, o autor, que é esse rapaz que tem 21 anos, ele tem comprovadamente vinculação com a Al-Qaeda. Ele já foi preso lá na Paraíba, em flagrante, por tráfico de drogas, e no interrogatório dele, ele mesmo afirmou ser parte da Al-Qaeda. Como ali era um ambiente de uso comum de drogas, inclusive deles próprios, é possível que eles próprios, o autor e pessoas que utilizavam drogas com eles, tenham feito essa marcação lá. Doutor, outra questão. Nas redes sociais dos familiares do Sivanilson, inclusive da mãe, foi possível a gente observar alguns comentários de algumas pessoas fazendo possíveis cobranças. Então, não se sabe ainda se foi referente a essa suposta dívida do início do ano ou algo mais recente, não é isso? Bom, essa dívida do início do ano, de fato, existiu. Acabou se investigando que era dívida relacionada a jogos, né, mas não se relacionou, não houve relação disso com o homicídio. Até o presente momento, não houve o vínculo dessa ocorrência do início do ano até agora. O que também não obsta de haver outros devedores, né, haver outros credores que tivessem eventualmente alguma dívida. Nós não fomos procurados pelos familiares com relação se eles receberam algum tipo de ameaça, então nós não temos conhecimento se foram cobranças que foram feitas sem ameaça, se foram cobranças de dívidas realmente existentes, ou se eles receberam, eles não procuraram a delegacia. Pelos relatos, não houve nenhum tipo de abuso sexual. Obviamente que a gente só pode afirmar com total certeza quando o laudo tanatoscópico, que ainda não foi encaminhado, ele sair. O preliminar do local de crime também não constatou nenhuma violência sexual. Por hora, apenas os 4 que foram envolvidos diretamente na execução do crime. Os 2 menores já foram apreendidos, estão recolhidos, internados de forma provisória, uma prisão em flagrante e temos aí um foragido já com a prisão decretada. Com a conclusão desse inquérito, a Polícia Civil dá uma resposta importante à sociedade, mostrando como a investigação conseguiu esclarecer a dinâmica do crime e responsabilizar os autores. O caso que abalou Santa Cruz do Capibaribe agora segue para a Justiça.